E o Banco Central flexibilizou as normas e permitiu que bancos usem até 91 bilhões de reais antes reservados para as contratações do Plano Safra para renegociar dívidas acumuladas nos últimos 5 anos. Mesmo com valor expressivo, técnicos dos governos ou do governo e especialistas afirmam que não deve faltar crédito para a safra. A mudança reduz o custo das instituições financeiras, foca nos produtores que realmente estão endividados e pode até abrir espaço para a redução das taxas, dependendo, é claro, da política de cada banco. Para entender um pouco na prática o impacto dessa medida aos produtores rurais, a gente conversa com o economista César Bergo. César, bom dia, bem-vindo para estar aqui com a gente. Estamos em 2 canais, no Terra Viva e também no AgroMais. E esse tema do endividamento, de como que o produtor rural acessa crédito, preocupa a gente, ainda mais no fim de ano, né? Que a gente queria terminar o ano aí com as contas em dia. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Valtena, é um prazer sempre estar com vocês aí, você sabe disso. De fato, o que acontece é que dentro do planejamento financeiro, nesse regime de taxa de juros elevadíssima, né, que nós estamos vendo da Selic, dificulta o dia a dia, não só do produtor rural, como também do produtor pecuário, né? Você tem que fazer o capital de giro e aí também tem que contar com os climas positivos, né? Nós estamos tendo problemas de clima, né? Você está até relatando aí a questão de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Então não tenha dúvida de que o crédito disponível, não só para renegociar a dívida, né, como se fosse um desenrola rural, você tem também o aspecto de dar tranquilidade para o produtor rural. Porque nós vimos que na safra desse ano reduziu o valor do seguro rural. Então o administrador da fazenda, o administrador do negócio, ele fica intranquilo. E o diretor financeiro também, para poder fechar as contas, não tenha dúvida de que essa questão de você pegar uma parte desses recursos e destinar à renegociação é muito importante, porque o nosso produtor rural, sobretudo o médio e o pequeno, estão encontrando grandes dificuldades de alavancar os seus negócios, né? Porque o crédito ajuda a fazer isso, né? Alavancar os negócios. Então, eu vejo com bons olhos o fato do governo olhar a questão da renegociação das dívidas, que tem tirado o sono do nosso produtor rural, viu, Valtena? Apesar desse foco que você disse dos juros, né, que estão elevados, às vezes a gente não consegue encontrar condições de renegociação adequadas, e aí tem que fazer negociação em cima de negociação, como vem acontecendo no sul do país, né? Não tenha dúvida de que essa decisão do governo tem muito a ver com o crédito rural do Banco do Brasil, porque foi o banco mais atingido, porque é o banco que mais ajuda a agricultura. Então, houve uma decisão de governo, né, permitindo que houvesse a utilização de recursos destinados à safra para renegociação. Então, quem vai mais utilizar isso é o próprio Banco do Brasil. E não tenha dúvida de que você também tem um aspecto, né, como a gente comentou, das questões climáticas, né? Então, muitos produtores colocam a sua administração em cima da safra, a safra não performa, e aí ele vai ter dificuldade de pagar as suas contas. Então, sabendo que há um recurso destinado com juros subsidiados, ou seja, juros mais acessíveis, então não tenha dúvida que ele vai ter mais tranquilidade, Valteno, para fazer a gerência financeira do seu negócio. A Frente Parlamentar da Agropecuária vai chegando o fim do ano, aumenta o esforço para que o orçamento que vai ser votado, ele não seja tão contingenciado, que os recursos voltados para crédito e também para o seguro não fiquem presos, porque isso acaba inibindo a capacidade de investimento do produtor. E a gente está falando de um setor que tem contribuído. Olha como é que estava a inflação um ano atrás, como é que ela está agora. A gente colheu uma super safra e agora nós estamos em pleno plantio, terminando o plantio da soja, mas que veio atrasada, né? Então a gente está preocupado com o milho que alimenta suínos, aves, né? Que é a proteína barata lá na frente. Qual a sua expectativa para o ano que vem? Olha, é lógico que a Frente Parlamentar tem uma importância muito grande, né, nessa negociação do orçamento, porque faz parte, inclusive, lá do time, né, que faz análise do orçamento dentro do Congresso. Mas, olha, a agricultura e a pecuária, ela tem crescido tanto e fez com que o Brasil fosse o maior exportador de grãos e de proteínas animal no planeta.
né? Então não é só a questão assim de a gente falar que contribui muito com o Brasil, contribui com o mundo inteiro, tá? Hoje a agricultura brasileira é uma agricultura de qualidade, reconhecida no mundo inteiro. Tem as questões mesmo do atraso da questão da soja, mas nós conseguimos prover o mundo inteiro de soja, de milho e também o mercado interno. A gente vê até que os preços não subiram tanto. Isso é sinal de que você vai ter produto e tem as dificuldades naturais que a gente está vendo aí. Mas agora, com relação ao crédito, né? É fundamental você ter crédito e ter o seguro também, porque para dar tranquilidade. Eu espero que 2026 seja um ano mais propício, sobretudo a questão eleitoral, né? Então temos aspecto eleitoral envolvido aí que pode levar com que haja um recurso maior para a agricultura, até pelas ligações que ela tem com relação política. Então eu acredito que esse orçamento ele vai ser um orçamento mais favorável à agricultura. Haja vista, nós tivemos as questões com as tarifas americanas afetando esse setor também, mas que agora melhorou um pouco o cenário. Então o agricultor está preparado para ir para a safra de 2026, que promete ser uma safra melhor que 2025, sobretudo em função das questões climáticas mais amenas. Então eu vejo assim, vai ter um orçamento melhor. Eu só gostaria que nesse orçamento tivesse uma atenção especial para o seguro rural, que esse ano realmente sofreu um corte muito drástico. Então esse contingenciamento que não ocorra e também os cortes também que não ocorram. Mas não tenha dúvida de que eu vejo com bons olhos essa atuação da bancada ruralista lá do Congresso, no sentido de manter esses investimentos que dão um retorno substancial para a economia brasileira, não tem a menor dúvida, Valteno. É verdade, César. Boa lembrança sua, ano eleitoral, não só para a economia brasileira, mas rende votos, né? Porque na hora da campanha, você, não está faltando comida, comida está com preço, o preço dos alimentos, o item alimentos e bebidas tem caído no cálculo da inflação, então tem ajudado o Brasil a manter a inflação já bem próximo do centro ali da meta. Então isso é muito bom e tira proveito tanto o governo, que vai lucrar com isso, né? Vai tirar votos com relação a isso, mas principalmente o nosso consumidor, porque você vai ter oferta de alimentos, e quando você tem oferta de alimentos, já é uma garantia, né, que não vai faltar. E aí a questão do preço no agro é a sazonalidade. Choveu mais, ali o tomate sobe um pouco, a cenoura sobe, e depois tudo vai se ajeitando, não é verdade? É verdade. Os Estados Unidos têm ajudado um pouco nessa volatilidade aí, né? Porque com esses aumentos das taxas aí de importação, você teve produtos que valorizaram bastante, inclusive o café e a carne também no mercado internacional. Mas olha, eu vejo, a taxa de juros está intimamente ligada a esse processo todo que nós estamos conversando aqui agora. E o Banco Central, apesar do presidente do Banco Central, eu sei que não é o assunto da entrevista, ele tem colocado que não vai baixar a taxa, porque a meta do Banco Central é 3%, mas hoje saiu o Boletim Focus cortando mais um pouco a taxa, está ficando dentro do teto da meta. Eu não tenho a menor dúvida que 2026 vai ser um ano de corte da taxa, independente da questão eleitoral. Né? É bom que se separe isso aí, porque o Banco Central está fazendo questão de separar isso, mas o Banco Central vai ajudar, sim, nessa redução da taxa de juros. Eu acredito que já na próxima reunião do ano 2026, você vai ter uma sinalização de corte da taxa. Então, isso é muito importante, Valter, sobretudo para a área financeira das cooperativas rurais, da área financeira dos produtores rurais, porque isso reduz o custo de captação e aumenta a motivação do produtor rural para colocar comida no prato do brasileiro e também exportar. Então, eu vejo positivo, tem a questão eleitoral sim, mais do que isso, existe a importância do agro para a economia brasileira. É um grande diferencial, porque a gente tem crescido a cada ano. A gente vê hoje, né, as estatísticas, hoje o Brasil passou os Estados Unidos em termos de fornecimento de grãos no mundo. Então, é isso que nós temos que olhar, a eficiência da nossa economia, a eficiência do produtor rural, isso tudo com a taxa de juros mais baixa. Não tem a menor dúvida que o clima de 2026 vai ser bem melhor que 2025. Eu vejo dessa forma. O inverso da chamada tempestade perfeita. Talvez seja o paraíso perfeito para o que se espera aí. Na eleição, desculpa, mas paraíso perfeito é paradoxo, né? Então, paraíso perfeito já é tudo, né? Paraíso já é perfeito, né? Mas é isso mesmo, né? É verdade. A coisa que acontece é positiva para a nossa economia, porque nós estamos vendo o desemprego reduzir, nós estamos vendo a taxa de juros
ainda alta, mas com propensão à queda, porque o Banco Central não está aumentando mais. Temos visto a inflação cair, nós temos visto as exportações crescerem, o câmbio cair também. Olha, Walter, é a tempestade perfeita que você está mencionando aí, tá bom? Estou falando que não tem o paraíso perfeito, mas o paraíso acabou acontecendo um pecado lá, né? Foi quando a Eva catou a maçã. Tá bom. Obrigado, César. Um abraço grande, tá? Boa semana. Um grande abraço, Walter, e até a próxima. Até logo. Tchau, até mais.